Fala sem preguiça, tudo bom? Manter o seu emagrecimento é fácil ou é bastante difícil? O que eu observo na prática é que muitas pessoas têm bastante dificuldade para manter o seu emagrecimento ao longo do ano. Sendo assim, vamos assistir um pouco desse vídeo para entender um pouquinho melhor por que é tão difícil manter o seu processo de emagrecimento ao longo do ano. O primeiro passo para a gente entender por que é tão difícil manter esse processo de emagrecimento ao longo do ano é a gente entender como funciona o ganho de gordura corporal aí dentro de você. E para isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos atores desse vídeo. Então aqui sem preguiça, imagina o seguinte: este balde de pipoca que eu peguei do meu sobrinho, imagina que ele é seu tecido adiposo. Você tem diversos estoques de tecido adiposo aí dentro do seu corpo, nas costas, por exemplo, aí na região do tríceps, o músculo do tchau, e na região abdominal também. Imagine então que esse tecido adiposo corresponde ao tecido adiposo abdominal. Dentro desse tecido adiposo, você tem os adipócitos, que são as células que armazenam a gordura em forma de triacilglicerol. Mas você não tem apenas um adipócito, pois um adipócito ele é capaz de armazenar bastante moléculas de triacilglicerol, as gorduras. Você não tem somente um adipócito, você tem diversos adipócitos aí dentro do seu tecido adiposo. Então, à medida que eles se expandem e cada adipócito aumenta o seu volume dentro do seu tecido adiposo, o que vai acontecer? Esse tecido adiposo não consegue mais dar conta de armazenar todas essas moléculas de gordura. O que acontece? O tecido adiposo tem uma propriedade chamada de expansibilidade, ou seja, esse tamanho que ele tem aqui, dá uma olhada. O seu tecido adiposo se expande para poder suportar todas essas células adiposas que sofreram esse processo de aumento do tamanho da célula adiposa. Então, como ele ocupa um volume maior, à medida que essas células se expandem, o próprio tecido adiposo também vai se expandir para conseguir armazenar todas essas células de gordura. E aí aparece aquele seu biotipo de sobrepeso e de obesidade. Muito bem, sem preguiça. Agora que você viu como funciona o acúmulo de gordura corporal aí dentro do seu tecido adiposo, vamos ver por que é tão difícil, sob o ponto da fisiologia, você manter o emagrecimento ao longo do ano. Então, como eu disse, se você está com sobrepeso e obesidade, o seu tecido adiposo se expande porque os adipócitos acumulam bastante triacilglicerol, que são as células de gordura. Mas agora você iniciou seu processo fitness, seu programa de emagrecimento. E à medida que você faz com regularidade os seus treinos, o que acontece com esse adipócito? Ele vai diminuindo o volume à medida do tempo e ele vai encolhendo, ou seja, cada adipócito ele perde bastante o seu volume dentro do tecido adiposo que está bastante expandido. Então, se cada adipócito diminui o seu volume, o que vai acontecer automaticamente com o seu tecido adiposo? Ele vai voltar para a condição do baldinho aqui do meu sobrinho de pipoca. O que acontece? As células de gordura, os adipócitos, diminuem o seu volume e automaticamente o seu tecido adiposo também vai diminuir o seu volume. E aí você volta a ter aquela aparência do biotipo da pessoa magra. Agora, presta atenção porque esse é o ponto-chave dessa história do emagrecimento ser tão difícil ao longo do ano. Diferente do seu tecido muscular, que quando você para de se exercitar, você perde tecido muscular, as células do seu tecido adiposo, os adipócitos, você mesmo com um processo de emagrecimento, você não perde essas células de gordura aqui dentro do seu adipócito, do seu tecido adiposo. Esses adipócitos, as células de gordura, elas permanecem lá, com menor volume, porém você não as perde. Então o que acontece? Imagina o seguinte: se você desanima e para o seu processo de emagrecimento ao longo do tempo, aí dura, sei lá, começou em janeiro, em março você relaxou, não tem mais paciência para fazer. As células do tecido adiposo, os adipócitos estão lá, murchinhas, sem armazenar gordura. Você para de emagrecer, retorna a consumir mais energia do que você gasta. Em uma semana, acumulou mais energia no seu adipócito. Um mês, mais energia dentro do seu adipócito. 3 meses, enfim. À medida que você retorna a consumir mais energia do que você gasta, todos os adipócitos que estão lá adormecidos, sem seu volume, eles voltam a armazenar gordura corporal. E à medida que eles armazenam gordura corporal e o volume deles vão aumentando, aquele tecido adiposo volta a não suportar mais cada célula adiposa. E o que ele retorna? Ele retorna e se expande para suportar novamente todo esse volume de aumento do acúmulo de gordura corporal. Então veja,
que esse processo de expansão do seu tecido adiposo, o acúmulo de gordura, ele é um resultado final de um processo que você tem aqui fora. À medida que você não adota um estilo de vida saudável, não tem uma boa organização e não tem orientação profissional especializada para manter o seu emagrecimento, para manter essas células adiposas mais murchas e sem o volume dela cheio de tecido, sem o excesso de gordura corporal. Então o que eu recomendo para você? Busque ajuda profissional para você conseguir manter o seu processo de emagrecimento ao longo do ano. Será difícil, mas com orientação profissional você terá menores chances de aumentar essa célula adiposa. E aí, gostou desse vídeo? Então se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, o seu comentário e compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com seus familiares e quer entender também por que é tão difícil manter o emagrecimento ao longo do ano. Além disso, deixe o seu comentário, o seu curtir nesse vídeo, porque isso ajuda bastante a manter o canal Sem Preguiça aqui no ar. Bons treinos, até a próxima e vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana, vamos nessa!